Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os naturalistas, 200 anos de história, arte e literatura. Eu gostaria primeiramente de me apresentar. Eu sou Bruna Isabela, sou jornalista, sou apresentadora do Imbiara Notícias, na Rádio Imbiara, aqui de Araxá. E para a gente começar também, assim como vou pedir os nossos convidados para se apresentarem, e nós vamos fazer também uma audiodescrição. Eu tenho 1,65 m, tenho um cabelo curto, castanho, com algumas mechas loiras, os olhos castanhos, sou branca, estou vestida com uma calça preta, uma bota preta, um casaco bege, né, ou nude, né, como alguns costumam dizer, mas bege. Então, vou passar a palavra para a Glaura. Boa noite, Glaura, bem-vinda. Vou pedir para que você se apresente e faça uma autodescrição. Vou pedir o Renato para fazer a audiodescrição enquanto... Deu certo o microfone? Boa noite. Isso. É um prazer estar aqui, Bruna. Eu sou Glaura Teixeira, sou historiadora, professora, escritora, pesquisadora e outras funções na minha vida pessoal e familiar. Sou aposentada da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e há 40 anos eu estudo a história de Araxá. Sou branca, mas quando eu era criança eu era morena, que eu tomava muito sol. Depois de tanto estudar e ficar em ambientes fechados de arquivo, eu sou muito branca hoje. Sou baixinha, que é o estigma, né, de quem tem essa estatura. Então, geralmente, eu sou conhecida como a baixinha, né? Tenho os cabelos lisos, os olhos castanhos. E sou uma apaixonada pela minha cidade, sou bairrista, muito bairrista. Enfim, a descrição do vestuário, né? Estou de preto, calça jeans e acessórios pretos. Renato, boa noite. Boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é muito bom, é um prazer. Eu venho sempre a Araxá e ao FLI Araxá. E, mais uma vez, eu tenho a satisfação de estar numa mesa aqui no FLI Araxá, desta vez falando sobre os naturalistas. A minha audiodescrição, eu sou já uma pessoa de certa idade, vou ficando cada vez mais bonito à medida que eu envelheço. É bom dizer isso para vocês. Modesto, cabelos brancos, bem curtos, barba rala, também curta. Estou vestindo uma camiseta marrom, uma calça jeans. Aliás, esta é a vestimenta da minha geração. Calça jeans e camiseta. Né? Pele clara e um bocado alto. Não sei o quanto, mas eu me considero um tanto alto. Acho que é difícil a gente olhar para a gente. Na minha profissão, na minha formação, eu me acostumei muito mais a olhar para fora do que olhar para dentro. Né? Eu sou geógrafo e fui professor durante muitos anos na Uniub, em Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e praticamente em toda a região. Né? Em Patrocínio, Patos de Minas, Uberlândia, em várias instituições de ensino superior. Sou escritor e, atualmente, professor aposentado. Bom, então vamos mais uma vez, né? Sejam bem-vindos todos, né? Quero dar início então a essa mesa onde nós vamos falar sobre os naturalistas. E primeiramente eu gostaria de agradecer ao FLI Araxá por esse convite para mediar essa mesa, né, com duas pessoas, né, tão importantes, tão inteligentes e tão cheias de conteúdo para compartilhar aqui com a gente nessa noite. E até, né, comentei com o Renato e com a Glaura que eu queria falar sobre isso, porque quando eu recebi o convite, né, para mediar essa mesa, e veio o tema, os naturalistas, 200 anos de história, né, arte e literatura, né, a gente, ao ler os naturalistas, a gente se remete a muitas questões. Primeiramente, quando a gente fala de 200 anos de história, né, então a gente tem ali todo um contexto, né, e eu gostaria muito que a gente falasse sobre esse contexto quando a gente fala de Charles Darwin e a teoria da evolução, né, quando a gente tem ali o homem notificado como um ser natural, e isso a gente se remete a mais ou menos uns 200 anos, Mas a gente tem um pouco além disso, desses 200 anos, falando aí de um pouco mais de 500 anos, quando a gente traça o descobrimento do Brasil,
e a gente fala da vinda dos europeus, que traçavam também a nossa natureza, né, em formas de cartas, de escritas, encaminhada, né, aos europeus, e com isso a gente teve, né, todo um amor pelo país, e também, né, isso fruto também de infelizmente, roubos e questões também traçadas nesse naturalismo. Então, para a gente começar a contextualizar, eu vou pedir ao professor Renato para fazer esse traço, professor. Por que a gente tem essa questão dos 200 anos, que a gente traça ainda o naturalismo como o homem sendo ser natural, e ainda essa questão também que a gente vê do descobrimento do Brasil, né, onde a gente teve, talvez, os primeiros naturalistas aqui no país? Bom, é um assunto complexo, muito rico, e eu, às vezes, sou um tanto prolixo para falar sobre isso. Uma curiosidade. Quando me aposentei como professor, eu brinquei muito com os meus alunos, os de então, antes de me aposentar, que, quando eu me aposentasse, eu iria me dedicar à observação de pássaros, à observação de aves, né? Eu não queria saber mais de sala de aula, não queria saber de mais nada, e que eu iria me dedicar à observação de aves. Mas essa brincadeira ela tinha um fundo de verdade, porque o Brasil hoje é um país que tem já uma longa tradição, uma boa tradição dos observadores de pássaros, de observadores de aves, e, inclusive, o Brasil tem os pesquisadores brasileiros nessa área, eles têm feito contribuições até num contexto internacional com relação à observação de aves. Existem instituições ligadas à observação de aves e que contribuem, inclusive, com sites, com páginas da internet, como, por exemplo, o WikiAves. Se vocês não conhecem, eu convido vocês a conhecerem, tá? De identificação de aves, eBird, né? Também, quer dizer, o Brasil avançou muito. Aquilo que era uma brincadeira na minha pré-aposentadoria, na verdade, era uma coisa muito séria e que tem tudo a ver com a questão ambiental. E, de fato, assim que eu me aposentei, eu fui me dedicar a essas entidades, a participar dos encontros. Hoje existe um encontro internacional. Ele acabou de acontecer agora, em maio, na Universidade de São Paulo. Eu estava lá, mas eu não tinha formação biológica específica para tratar da questão ornitológica. Mas eu queria deixar uma contribuição, eu queria levar uma contribuição para o pessoal da ornitologia, da observação de aves. E eu sempre gostei desse tema dos naturalistas, inclusive porque é um tema muito caro para nós aqui desta região, do Triângulo Mineiro. Vários naturalistas passaram por aqui, né? Eu vou falar sobre alguns. Então, como contribuição ao Avistar, que é o Encontro Nacional dos Observadores de Aves, eu comecei a estudar os naturalistas, né, que eu já estudava como professor ligado à área ambiental, e me deparei com um mundo extremamente rico. O que eu achava que era o quê? Meia dúzia de naturalistas, hoje, provavelmente, eu já estou com uma lista de mais de 100 naturalistas que vieram ao Brasil no século XIX. Porque eu descobri naturalistas que vieram no século XVIII. Tá? E, enfim, alguns que talvez não pudessem ser chamados de naturalistas, mas que, de certa forma, fizeram o mesmo trabalho de conhecimento, de reconhecimento, né, do território brasileiro. Existiram naturalistas que foram para a África, que foram para a Ásia. Né? Existem filmes sobre isso, só para comentar, por exemplo, nas montanhas da Lua, sobre a descoberta da nascente do rio Nilo por 2 naturalistas ingleses, um belo filme. Né? Quer dizer, os naturalistas não vieram só ao Brasil, mas eles fizeram pesquisas, fizeram estudos, produziram trabalhos no mundo colonial. E aí há um outro detalhe. Tá? Os naturalistas sempre, apesar do belíssimo trabalho,
eles sempre apresentaram a visão europeia, a visão do colonialismo. Tá? E, em grande parte, eles fizeram um serviço para um capitalismo em mudança, em transformação, ligado, por exemplo, a uma exploração dos recursos ambientais, naturais, em especial da mineração. Né? Quer dizer, há esse aspecto da exploração, da intensificação da exploração. E há esse olhar, que é sempre, ou em grande parte, o olhar estrangeiro sobre o território. Eu vou falar aqui no caso do território brasileiro, que foi, né, o que eu estudei. É claro que, na sua grande parte, os naturalistas contaram com a ajuda de raizeiros, né, de pessoas que viviam no sertão, de matutos, né, enfim, pessoas que viviam no mato. Infelizmente, nem todos os naturalistas reconheceram nas suas obras o papel. Alguns chegam a falar, tá? Tivemos ajuda do fulano de tal, grande conhecedor das ervas. Então, seria hoje aquele que a gente chama do raizeiro, né? Daquele que conhece, mesmo não tendo uma formação, mas tinha um profundo conhecimento da natureza brasileira. Tá? Alguns naturalistas ficaram no litoral. Tá? É o caso, por exemplo, de Darwin. Tá? Outros naturalistas percorreram o território brasileiro de leste a oeste, de norte a sul. Né? Alguns desenvolveram, e mostram isso na sua obra, um verdadeiro amor pelo Brasil. Tá? E mais do que essa visão estrangeira, mais do que essa visão eurocêntrica, eles conseguiram desenvolver um olhar de dentro, e não apenas o olhar de fora. Quer dizer, o próprio movimento naturalista, o próprio naturalismo, ele é contraditório, ele é complexo. Tá? Mas os naturalistas deixaram uma obra fantástica, uma obra que precisa ser estudada, né? Uma obra que precisa ser conhecida nas escolas, tá? Pelas crianças, né? Quer dizer, nas universidades. E à medida que eu fui me aprofundando na obra, no estudo dos naturalistas, eu descobri que muitos ainda não tiveram a sua obra traduzida para o português. Nem no Brasil, nem em Portugal. Eu não achei. Tá? Eu não posso dizer que eu fiz uma... Como eu já não estava mais na academia, eu não fui a bibliotecas. Né? Eu tentei fazer um estudo a partir daquilo que eu tinha e a partir da internet. Mas muitos naturalistas, eu não consegui encontrar nenhuma referência à tradução das suas obras para o português. Alguns naturalistas, se tiver tempo eu até posso dizer, alguns naturalistas eu sequer encontrei a data de nascimento e a data de morte. Tá? Provavelmente eu vou ter que fazer, se eu quiser prosseguir nesse assunto, eu vou ter que fazer uma pesquisa maior, mais profunda, eu vou ter que ir a alguma biblioteca de instituição superior, do ensino superior, etc. Bom, um minutinho só para terminar. Há um detalhe que eu acho muito importante. Hoje eu mexo com livros, eu trabalho com livros, já são 10 livros publicados. Esse aqui é o mais recente, Murro em Ponta de Faca, é uma coletânea de crônicas publicadas em Uberaba, Araxá, publicadas em outros jornais pelo Brasil afora. Eu não tenho um livro sobre os naturalistas. Digamos que o meu estudo sobre os naturalistas é muito recente para virar livro. Apresentei como artigo científico, tá? Em mais de uma revista. Tive a oportunidade de discutir com biólogos e outras pessoas específicas na área. Porém, hoje, a nossa indústria editorial, né, a chamada cadeia produtiva do livro no Brasil, deve muito aos naturalistas.
Os naturalistas produziram livros belíssimos, alguns, além de serem teóricos, estudiosos na sua área específica, botânica, antropologia, zoologia, mineralogia, eram também exímios ilustradores. Alguns têm ilustrações belíssimas, algumas estão em alguns dos livros, e aqueles que não tinham a facilidade da ilustração contratavam ilustradores. Só para me lembrar, não vou me lembrar de todos, mas nós tivemos, por exemplo, um Rugendas, que ilustrou vários livros dos naturalistas, sendo ele próprio, pelo tipo de ilustração, pelo tipo de trabalho, né, um naturalista. Debré, Jean-Baptiste Debré, que também fez várias ilustrações. Um da família Toné também fez várias ilustrações, entre outros. Alguns faleceram no Brasil, tá? Alguns faleceram devido a doenças tropicais. Um deles faleceu afogado num rio. Né? Dizem que alguns ficaram loucos, outros nunca mais foram embora do Brasil, resolveram permanecer no Brasil, né? Adotaram o Brasil. Acho que isso. Isso. Até. Obrigada. Eu quero aproveitar essa deixa do professor Renato, Glaura, porque ele traz essa contextualização, né, da contribuição dos naturalistas para o Brasil, da contribuição dos naturalistas para o retrato da nossa geografia, da nossa flora, da nossa fauna, do que a gente tem de riqueza no país. E aí eu quero trazer isso para a nossa realidade, né? Quando a gente fala de Minas Gerais, de Araxá, né, o que foi retratado aqui da nossa região, através de olhares de naturalistas também, o que retratou, né, as nossas riquezas, o nosso natural. Então, vou pedir para que você fale um pouquinho, né, sobre esses retratos da nossa região. Sim. Só uma parte. Quando a Bruna fez um roteiro para nós, ela me apresentou aquele que seriam as nossas discussões aqui. Eu falei, Bruna, esse assunto é para um curso de, no mínimo, 6 meses. Porque, como você disse, 200 anos de história é um tempo longo, é o que na história a gente chama de uma longa duração. Mas, quando os viajantes, porque nós na história também, nós costumamos dizer que os naturalistas, eles são também os viajantes, aqueles que passaram por aqui, vindo da Europa, e que, claro, o Renato apresentou tão bem esse panorama e as contribuições dele para a ciência e para todas as esferas do país. Mas quando eles chegaram aqui, Dom João VI, e eu vou chegar em Araxá, mas muito rapidamente, mas historiador, geógrafo, professor falou muito. Você, por favor, Bruna, você me interrompa. Mas quando Dom João VI chegou em 1808 e aqui se estabeleceu, uma das primeiras iniciativas dele, além de construir na corte portuguesa, no Rio de Janeiro, o Real Gabinete Português de Leitura, e aqui nós estamos falando de história, arte e literatura, ele, num acordo com o governo francês, ele permitiu a vinda da missão francesa para o país. A gente estuda isso na escola, no ensino médio. Que missão francesa era essa? Era a intelectualidade, a elite intelectual da França, com todas as formações, as mais diversas formações interdisciplinares, que o Renato disse aqui. E eles vieram para o Brasil patrocinados pelo governo francês. E aí nós temos que lembrar que, no início do 1808, o governo francês, com essa iniciativa, ele pretendia, era um país colonialista, e ele pretendia se firmar cada vez como Estado francês bastante fortalecido
e reunir para si todas as glórias de conhecer o mundo e, entre aspas, explorar o mundo. Os naturalistas ou viajantes, eles são chamados também de exploradores, porque, na verdade, hoje é uma palavra que nós abominamos de várias formas, né, no conhecimento e da nossa vida cotidiana. Mas o que eles queriam mesmo era explorar, conhecer nossas riquezas e explorar. Mas o Renato falou... Aí, até o relato dos naturalistas era justamente para essa exploração, professora, porque os relatos eram feitos dessa natureza, de como a natureza se mostrava, o que se tinha de riqueza, né, quando se falava da busca por árvores, por povos, por terra, né, por temperos, e dentre diversas outras coisas, o retrato desse naturalismo era justamente para a exploração. Exatamente. Aí é que está. Mas acontece, como eles eram intelectuais, tinham uma extensa formação técnica, científica, e nós aqui nós não tínhamos nenhuma universidade, eles tinham estudado nas melhores universidades europeias. Nós aqui, em 1808, nós não tínhamos uma escola. A primeira universidade brasileira é de 1920, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, aí é um século de história, né? Como eles estavam nesse patamar do conhecimento do mundo ocidental naquele momento, eles trataram de vários assuntos. Eles passavam por várias regiões do Brasil, e eu vou depois falar aqui em Minas Gerais e Araxá, mas eles observavam não só a natureza, mas a economia do lugar, os hábitos, os costumes, as moradias, o vestuário, como nós fizemos uma descrição aqui do nosso vestuário, eles descreviam o vestuário dos moradores do Brasil, o brasileiro. E a gente tem que pensar também, um aspecto que o Renato já disse, que eles vinham com esse olhar estrangeiro. Porque existe uma questão que, além do olhar estrangeiro, eles tinham não só essa formação, mas eles tinham uma experiência de vida, eles vinham de um outro mundo, e aqui eles encontravam com os moradores, no caso, vamos pensar aqui, o Sertão da Farinha Podre, Araxá, Serra da Canastra, Paracatu, Goiás, eles vinham de São João del Rei, no momento, para chegar aqui. E eles sempre se manifestavam através da sua escrita, da sua observação da sua escrita, que hoje nós podemos analisar isso muito bem, de forma preconceituosa, extremamente preconceituosa. Eles observavam, ao mesmo tempo, que faziam críticas à forma de hospitalidade, né, dos moradores aqui. E aí entra uma outra questão, por isso que eu te falei que esse tema daria, no mínimo, um curso de 6 meses, porque aí entra a questão, no nosso caso, os mineiros, o mito da mineiridade, né? Nós nos orgulhamos de sermos hospitaleiros. Já os viajantes, os naturalistas, eles não foram recebidos com muita hospitalidade. Então, são várias questões que envolvem antropologia, geografia, e todas as áreas da geografia, botânica, envolve economia, eles tratavam das relações de trabalho, eles apontavam muito como as pessoas aqui eram ociosas, que eles achavam, eles faziam uma referência, que é o clima quente, que deixava as pessoas indolentes. Eles falavam de exatamente isso, desses hábitos familiares, que as pessoas não tinham uma vida comunitária, elas viviam muito em famílias, mas também havia muita gente vadia, usa muito essa expressão, e essa gente vadia, nem família também ela se constituía. Então, eles partem para uma seara que é a seara da cultura. É a cultura material, é a cultura imaterial, por isso que, como você citou aí, eles chegam, inclusive, na alimentação. Eu já posso chegar em Araxá? Ou você quer fazer uma parte? Não, acho que podemos chegar em Minas, na nossa região, isso.
como o Renato também já esclareceu, são inúmeros os viajantes estrangeiros que passaram por aqui no início do século XIX, exatamente nesse período aí, com a chegada do João VI no Brasil, que ainda era colônia. Muitos deles, eles se dividiram. Geralmente, eles foram para as províncias do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste. Por exemplo, eu gosto muito de comentar aqueles que passaram pelo Vale do Mucuri, no Nordeste de Minas Gerais. Por exemplo, Maximilian, que era um alemão. O outro, um suíço, Johann Jakob Schude. Todos esses no início do século XIX, claro. E eles se ocupavam não só da natureza, com todas essas especificidades do relevo, vegetação, clima, mas eles se ocuparam também dos povos originários, da população indígena ali na região do Vale do Mucuri. E o que acontece? Naquele momento, esses três especificamente, o Auguste Saint-Hilaire, também, que passou aqui na nossa região, ele também foi no Vale do Mucuri. E é interessante que todos eles abordam uma natureza exuberante nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. E depois, o século XX, porque a história é uma construção, e o século XX, essas regiões, principalmente o Vale do Jequitinhonha, serão caracterizadas pela pobreza, pelo relevo desértico. Mas lá no início do século XIX, o que aconteceu então? Por que uma região como essa, que os viajantes estrangeiros, os naturalistas, exaltam toda aquela riqueza natural, e depois o Vale do Jequitinhonha vai ser caracterizado como símbolo de pobreza, né? São as formas de administração da colônia, depois do império, da província, e nós vamos lembrar que o dito progresso naquela região teve um personagem famoso, que é o Teófilo Otoni, que foi um grande empresário, entre aspas, que naquela época não se falava, não usava essa expressão empresário, essa expressão é do século XX. E, além disso, um outro que era o Barão de Mauá. O Barão de Mauá é um personagem da história brasileira que revolucionou, junto com Teófilo Otoni, toda aquela região. Mas o que veio depois, né? O século XX? A forma de administrar que fez com que essa região ganhasse outros contornos. Bom, isso que eu estou dizendo, Bruna, porque as obras, esses relatos dos viajantes ou naturalistas, elas são fontes históricas riquíssimas para a compreensão do nosso país e para a formação do povo brasileiro também. Agora, os historiadores utilizam dessas fontes muito recentemente. Quando eu digo muito recentemente, sobretudo a partir da década de 1970, porque até então a história era compreendida, analisada, escrita e interpretada como aquela história das grandes conquistas, dos grandes homens. E os documentos que subsidiavam essa história eram os ditos documentos oficiais. Aqueles que não vinham carimbados, não vinham com o carimbo da oficialidade, eles eram completamente ignorados. Depois disso, com toda a teoria, as teorias, tentar resumir aqui, todas as teorias para análise da história, e, sobretudo, a que nós herdamos da Escola dos Análises, da França, a história passou a viver em harmonia, em sintonia com todas as outras ciências. E os naturalistas, os viajantes, eles eram nada mais do que isso, aqueles homens de profundo conhecimento e que falavam sobre tudo, todos os aspectos da esfera humana, e aqui, naquele caso, no Brasil.
E o Saint-Hilaire, já posso chegar Pode. aqui? Saint-Hilaire, já aqui na nossa região da Canastra. Né? O Saint-Hilaire, que esteve lá na região do Nordeste de Minas Gerais, ele vindo de lá, ele passa pela comarca de São João del Rei, que na época era comarca, que é uma outra divisão política que havia além da província, e aqui ele chega na comarca de Paracatu. Toda essa região do antigo sertão da farinha podre, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Goiás, tudo fazia parte da comarca do Paracatu. Enfim, quando ele passa, ele chega aqui em Araxá, e ele era formado em Ciências Naturais e Botânica. E ele passa aqui em Araxá exatamente em 1819, porque ele sai da região de São João del Rei, vai para a região de Delfinópolis, vai para a Serra da Canastra, e da Serra da Canastra ele chega aqui em Araxá. E quando ele passa aqui, nesse percurso todo, a gente pode imaginar a riqueza da descrição dele pela Serra da Canastra, o Rio São Francisco, todos os rios, córregos, riachos. A gente pode imaginar, e é visível nos livros que são publicados, e esse especificamente que eu estou falando é Viagem às Nascentes do Rio São Francisco, e o Saint-Hilaire faz até uma observação, ele diz assim, os brasileiros dão nomes muito longos para os rios, ele tinha dificuldade, né? Rio São Francisco. Então, ele tinha dificuldade. Ele falava, a Europa, não. Rio Sena, Rio Rena, tudo tão fácil. Mas ele, Augusto de Saint-Hilaire, o francês, que nasceu no ano da deflagração da Revolução Francesa, 1789, ele falava português. E nos relatos dele, é interessante observar que ele compreendia, né, esse vocabulário regional nosso. Era de grande compreensão por parte dele. A gente percebe como que esses homens, né, eles eram pessoas privilegiadas. Muitos tiveram esse destino que o Renato comentou, mas a maioria deles conseguiu publicar seus livros quando eles voltavam para a Europa. Mas voltando para Araxá. O Saint-Hilaire, quando passa aqui, ele fala que Araxá o arraial de Araxá tinha 4.000 habitantes, e a praça, uma única praça, que hoje nós já perdemos completamente a referência dessa parte, com a destruição contínua do nosso patrimônio histórico. A praça é aquela que se chama Coronel Adolfo. E a igreja ficava situada onde eram aquelas árvores que foram cruelmente derrubadas e de frente para aquela praça, né? Na Avenida Antônio Carlos. Ali era a igreja, e ele fala que a igreja ficava ali de frente para aquela praça. Tinha uns 2 sobrados, algumas casas esparsas, e esses 2 sobrados eram o do Museu Dona Beija e o da Câmara Municipal. Então, eles falam, esses viajantes naturalistas, eles falam de urbanidade, eles falam de espaço físico, eles falam de cultura. Então, ele fala que o arraial e essa praça, que era o centro, Araxá, nesse momento, não era nem vila, era julgado de São Domingos do Araxá. Ele passou em 1819, a vila é 1831. Então, não era nem vila. E ele fala que só tinha movimento no domingo, quando as pessoas vinham das fazendas e vinham à missa, e que ele estranhava os capotes grossos de lã de carneiro, que as pessoas se vestiam com um calor tropical para ele insuportável. E a gente imagina que naquele tempo Araxá não tinha um calor insuportável, né, para os nossos padrões térmicos. Enfim, e todas essas referências fazem da obra desses viajantes fontes históricas importantíssimas para nós. E um outro aspecto
Posso continuar ou você quer? A gente está com o tempo já, né, Esgotado. quase esgotando. E antes da gente esgotar o tempo, eu quero deixar um questionamento, né, tanto para os dois, e vou pedir para que a gente consiga ser, né, mais célere nessa resposta um pouquinho, quanto, como a professora Glaura falou, a gente precisaria de 6 meses para ficar aqui falando de todos os naturalistas que passaram pelo Brasil, tudo que a gente tem, né, de naturalismo, né, desde a natureza até o homem. Mas, como, né, todo o retrato aqui que os professores trouxeram traz a questão do naturalismo, né, como a Glaura falou, todo um retrato, né, do que a gente tem de riqueza, do que a gente tem de natureza, esses retratos do como é o solo, como são as pessoas, como é as funções. E hoje o que a gente vê no nosso cenário atual, e inclusive nos noticiários e todos os dias, e é uma realidade no nosso país, é a questão do desastre na natureza. A gente está vendo tragédias acontecendo, naturais, em Minas, em outros estados, no mundo como um todo, e a gente está vendo o desgaste da natureza. Então, eu queria que vocês, os professores, trouxessem uma visão de como que os naturalistas, né, como que todo esse estudo que foi deixado, de todos esses estudos antigos, podem contribuir. O professor Renato, né, como geógrafo, pode falar sobre isso. Como que isso pode contribuir para que a gente busque melhorias na prevenção, né, contra a questão do desmatamento e do cuidado com o planeta? Eu juro que eu vou te responder. Mas, como eu disse, eu não estou na academia, então é muito difícil não trazer uma visão, às vezes apaixonada, dos naturalistas, mesmo fazendo a crítica do que eles fizeram, né? Mas eu não estou preocupado com essa isenção, porque eu não estou fazendo nenhum trabalho acadêmico. Então, na minha visão, o que nós temos, no caso dos naturalistas, é pura literatura. Hoje é literatura. Então, eu recomendo a leitura como literatura. As descrições, a riqueza, as cores, as formas, né? É de uma maravilha, de uma riqueza de detalhes. Quer dizer, quando eu leio com prazer. O que é a literatura, se não essa leitura com prazer? Porque uma coisa é você ler um artigo científico, né? Onde você precisa ter um rigor, a estatística, o método. Ora, com os naturalistas, não. A gente pode ler como literatura. Por exemplo, dois alemães, o Spix e o Martius, eles têm 3 volumes, vários, mas a viagem deles, eles retratam em 3 volumes, Viagem ao Brasil. Depois eles publicaram vários livros. O Martius talvez tenha feito a maior descrição já feita da fauna do Brasil. Mas tem momentos interessantíssimos, como, por exemplo, o momento em que me parece que é em Paracatu, os dois vão experimentar pimenta. E aí eles combinam, está no livro, né? Um deles vai experimentar a pimenta, o outro não, porque ele não sabia o que podia acontecer um com o outro. E o outro tinha que relatar, eu experimento a pimenta se acontecer qualquer coisa, né? Esses mesmos Spix e Martius levam para a Europa 2 indígenas. Olha só, que absurdo, né? É inadmissível. Quer dizer, se por um lado tem toda uma poesia envolvida na sua literatura, por outro lado tem uma atitude tremendamente condenável. E o pior, os 2 indígenas eram um casal, eram de tribos diferentes, rivais. E nenhum falava absolutamente outra língua que não fosse a língua deles. E são colocados no navio, vão ser enviados à Europa, no frio europeu. O menino morre logo, acho que em torno de 6 meses. Imaginem que um dia a menina entra no escritório do Spix e vê um crânio. E imagina, é o crânio do meu colega, né? Esse é o meu destino. Olha só que absurdo, pessoal. Tá? E pouco depois ela morre, né? Recentemente, a fundação, me parece que a fundação Hansestad em Martius, publicou um livro sobre a vida do Spix. E essa história está lá relatada. Me parece não. Virou um romance.
aliás, um romance belíssimo que chama-se O Som do Rugido da Onça, que retrata a mesma história, tá? Que é a história desses dois meninos indígenas levados à Europa pelos dois, né? Pelos Pix e Márcios. Tá? Outra coisa, o tempo já avisaram que acabou. Sim. Uma descoberta que eu fiz pessoalmente, né? Quer dizer, não é uma descoberta minha, não é uma descoberta científica, mas talvez o nosso machismo estrutural da sociedade brasileira. Inicialmente, eu não encontrei nenhuma naturalista mulher. E fui procurando, pesquisando. São várias as mulheres. Nós temos, por exemplo, uma naturalista inglesa chamada Maria Graham. Ela era esposa do cônsul inglês no Chile. O marido morre, ela vem ao Brasil, já no retorno à Inglaterra. Aqui, ela fica amiga da família imperial e pedem a ela que fique no Brasil. E ela faz diversas viagens em torno do Rio de Janeiro, publica livros, né? Produz uma obra fantástica, mas é raro a gente encontrar no hall dos naturalistas o nome da Maria Graham, uma mulher. Tá? Há um pesquisador europeu que depois vai para os Estados Unidos, se torna um professor, um pesquisador importantíssimo nos Estados Unidos, o Agassiz. Ele vem ao Brasil, bancado por uma universidade norte-americana na época, vem ele e a mulher. E os livros se referem à mulher do Agassiz, a mulher do Agassiz, a mulher do Agassiz. Anos depois, se descobre que o trabalho deles era um trabalho conjunto, e às vezes o dela, porque era ela que escrevia, era ela que relatava, ele pesquisava, fazia, e tudo com o auxílio dela, e ela relatava. Mas o nome da expedição, o nome do naturalista é sempre o do Agassiz e não o da mulher. Tá? Há um casal da Guiana Francesa que é contratado pelo governo brasileiro para fazer estudos no norte do país, e inclusive estudos de fronteira. O casal vem ao Brasil e ele morre no Brasil. E fica aquele... E agora? Como é que nós vamos fazer? Ela assume os trabalhos, tá? A viúva, e ela desempenha o trabalho de forma maravilhosa, mas, no início, era a esposa do Condorcet. Tá certo? Quer dizer, essas coisas precisam ser conhecidas, precisam ser... Né? Outra coisa importante, lendo algumas obras, alguns naturalistas tinham um receio que acontecesse no Brasil o que tinha acontecido na Europa, ou seja, uma devastação ambiental. Tá? Uma devastação, a substituição da flora e da fauna europeia por outras plantas, plantas de fora, ou eliminação de diversas plantas. Então, eles queriam estudar o Brasil antes que o Brasil virasse uma extensa monocultura. Que ironia, né? Porque hoje nós temos soja, cana, milho. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. Caminhando no Cerrado, nosso Cerrado, o que é que a gente vê? Uma monocultura. Né? Extensas lavouras de algodão, de cana, de soja. Quer dizer, aquele receio dos naturalistas, ele acabou acontecendo. Professor. Né? Quantas... eu sei. Quantas espécies, né, da fauna brasileira já foram extintos? Quantas plantas se perderam? Pessoal, é muita coisa, vale a pena ler os naturalistas e ler com esse olhar nosso hoje, né? O olhar brasileiro, o olhar, né, sobre de uma nova perspectiva. Acho que a gente pode entender também nessa forma como o professor Renato colocou, respondendo a pergunta, né, anteriormente, né, como forma de prevenção, como forma de cuidado, né, conhecer o que a gente tem de história, os retratos, né, justamente para a gente tentar manter essa preservação. A professora Glaura quer deixar também uma passagem, né, um parágrafo. Sim. Vou pedir a professora para trazer. Eu vou ler um trecho, um parágrafo. O microfone mais pertinho. Do Saint-Hilaire,
quando ele, vindo da Serra da Canastra... Só um minutinho, gente. Eu fotografei o trecho aqui. Saint-Hilaire estava vindo da Serra da Canastra, e um comentário que ele faz, a gente pode imaginar o deslumbramento dele, né, naquele momento, e ele fala exatamente da diversidade da vegetação, dos arbustos, das espécies. Ele fala em flores, e aquela paisagem, para ele, deslumbrante. E ele fala assim, na Europa, nós andamos e só vemos pinheiros e carvalhos. Bom, e aí ele chega em Araxá. E quando ele chega em Araxá, primeiro ele vem aqui, no Arraial, no centro, que era aqui, e ele fala assim, eu não poderia deixar de passar em Araxá e não conhecer as suas fontes de águas minerais. E o Saint-Hilaire chega ao Barreiro, e ele fala, no lugar chamado Barreiro. E aqui também, antes que eu leia esse trecho do Saint-Hilaire, reforçando o Renato disse, porque nós estamos aqui tratando do naturalismo dos viajantes estrangeiros, mas de história, arte e literatura. Então, os viajantes, eles merecem ser lidos, porque eles fazem literatura. Quando nós narramos uma história, nós também fazemos literatura. E a literatura, ela também é uma forma de expressão da arte, né? Então, vamos à impressão do Saint-Hilaire. É nessa planície, numa encosta suave, que fica situado o Arraial de Araxá. Antes de chegarmos ao povoado, passamos por algumas encantadoras habitações, isoladas uma das outras e rodeadas de laranjeiras e bananeiras. O aspecto do arraial, cujas casas nessa época eram novas, o verdor dos pastos, salpicados de tufos de árvores, a beleza radiosa do céu, a alegre atmosfera que sempre paira sobre as planícies, tudo isso formava um conjunto realmente encantador. Só um minuto, gente. No ponto sombrio da mata... Não, só um minutinho, vou voltar. Ao chegar ao final desse pasto, ele chegando no Barreiro, onde as árvores são mais juntas e mais folhudas, há um espaço com cerca de 600 passos de circunferência, cercado por um muro de arrimo, inteiramente tomado por uma lama negra e compacta. É do meio dessa lama, em 5 ou 6 pontos diferentes, que brotam as fontes de água mineral. As águas são límpidas e de cor avermelhada, com um gosto amargo que lembra ao mesmo tempo o de ovos podres. A menção dessas simples características é suficiente para mostrar que elas são sulfurosas e, em consequência, poderiam ser empregadas na cura de todas as doenças, para as quais são aconselhadas águas desse tipo, e, em particular, de moléstias de pele, tão comuns no Brasil. O Barreiro é de propriedade pública, num raio de 10 léguas. Todos os fazendeiros levam ali o seu gado. Os animais são levados à tarde para dentro do recinto murado e ali passam a noite, bebendo à vontade. Na manhã seguinte, são retirados. Uma das principais ocupações dos criadores na região dos campos consiste em reunir todos os meses o seu rebanho. Ao chegar ao final desse pasto... Ai, gente, desculpa, peraí. Ai, essa tecnologia. Embora estivéssemos nos outono dos trópicos, ao chegar no Barreiro, como havia maior tempo, não experimentava
o que pude provar, sem dúvida, que não é uma região muito elevada. Entretanto, e olha que nós falamos de lugar alto, onde primeiro se avista o sol. Mas ele veio, de onde ele veio, quando ele chegou aqui, né, e com as referências que ele tinha anteriormente, inclusive de uma outra cultura, de um outro continente, e essa noção de campos altos e mais baixos. Entretanto, ao atravessarmos pequenas matas banhadas por riacho, como são quase todas, desfrutamos de um frescor delicioso. E com essa passagem de Saint-Hilaire por Araxá, a gente encerra, então, a nossa mesa sobre os naturalistas, né? Muito obrigado pela presença de todos. Pessoal, eu queria deixar um último recado. Ontem, aqui, nesse mesmo auditório, quem esteve presente, nós, com a ajuda da professora Vânia Rezende, que aqui esteve falando sobre o Ziraldo, nós falamos sobre a censura ao livro Menino Marrom, do Ziraldo. Hoje, está na Folha de São Paulo, a Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, por sugestão, por exigência de um vereador, proibiu um outro livro, o livro Mulheres Cientistas, distribuído na rede escolar municipal de São José dos Campos. Para mim, isso é muito preocupante. É uma censura ao livro do Ziraldo ontem, hoje é a censura a um livro de mulheres cientistas para crianças, inclusive um livro que deveria estimular as mulheres a irem por esse campo científico, e um vereador exige do prefeito que censure, que retire o livro, né? Então, eu gostaria que a gente ficasse muito atento com relação a isso. Claro que é outro assunto, mas eu não poderia deixar de dizer, porque senão daqui a pouco é uma censura aqui, é uma censura ali, né? E isso é preocupante, a gente precisa se manifestar. Muito obrigado. Um retrocesso muito grande, né, professor, que com certeza nos desanima bastante. Muito obrigada a todos pela presença, por acompanhar a nossa mesa. Muito obrigada pela presença da Glaura, do Renato, pela companhia de vocês nessa noite. Uma boa noite. O livro vou autografar agora. Isso, tá bem? O professor Renato vai estar lá com o seu livro, né, e vai estar autografando também, o professor Renato, que está lançando o livro no FLIA Araxá. Muito obrigada, professor.